Nós, irmãos, seguimos hoje com a nossa série de mensagens frente a frente com o coração, lidando biblicamente com as questões do coração. Eu estava em frente ao meu entrevistador e havia chegado o tão esperado momento, a primeira entrevista de emprego. A sala estava fechada, não havia janelas na sala, a sala começou a ficar quente, eu comecei a ficar incomodado, a respiração começou a faltar no meu peito, e eu percebi que um barulho ensurdecedor tomava a minha cabeça. Aquele pequeno espaço de tempo de entrevista começou a parecer uma eternidade. Eu só queria sair da sala e fingir que nada estava acontecendo. Então, depois de um tempo, finalmente, o final da entrevista chegou. Eu me levantei como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebeu meu desespero, meu sofrimento. Saí da sala, respirei fundo e disse: graças a Deus, eu suportei o ímpeto de me descontrolar mais uma vez e de fugir quando eu enfrento um momento e uma situação ameaçadora. Esse foi o relato, irmãos, de uma jovem recém-formada que estava prestes a ser contratada em seu primeiro emprego. Ela relatou aqui uma crise de ansiedade que teve. E essa crise foi devido às inúmeras preocupações que ela estava em seu coração. Provavelmente, irmãos, essas crises eram comuns na vida dessa jovem, quando ela passava por situações ameaçadoras. O fato é que ela não estava diante de uma situação ameaçadora. Ela estava em uma entrevista de emprego. Mas é isso que acontece quando nós cultivamos um coração excessivamente preocupado. Nós nos sentimos ameaçados por situações, por pessoas, por lugares que normalmente não estamos ameaçando. E talvez situações que nunca nos ameaçarão. Mas um coração preocupado excessivamente nos faz olhar para a vida e para as situações dessa forma. Se não todos, irmãos, talvez a maioria de nós já passou por um momento semelhante a esse. Talvez você que esteja ouvindo esta fala já passou por uma situação como essa. Por isso, meus irmãos, hoje nós falaremos sobre um coração preocupado. Como as preocupações nos afetam, como normalmente nós as enxergamos e nós lidamos com as preocupações e como nós podemos lidar com elas biblicamente. Como o Evangelho pode nos ajudar a lidar com as nossas preocupações. Para a gente refletir sobre isso, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos de 25 a 34, as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34. Eu leio na versão NVI, então se tiverem alguma divergência com as versões aí, pode ser que seja a tradução. Ouça com fé e esperança a palavra de Deus, que diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa?
Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, como família e como servos do Senhor. Mas neste momento, Pai, como ouvintes, carentes e necessitados da Tua palavra, Senhor, alinha os nossos corações, abra os ouvidos da nossa alma e nos dê compreensão e entendimento da Tua palavra, para que possamos recebê-la com fé e para que possamos aplicá-la às nossas vidas. Deus Santo, nos ajuda neste tempo de reflexão a percebermos como o Senhor quer nos ajudar nessa questão, e faça isso no poder do Teu Espírito. Livra-nos, ó Deus, das distrações momentâneas, para que possamos ser abençoados abundantemente por Tua Santa Palavra. Nós oramos assim com fé e gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas foram as palavras de Jesus no famoso e no conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Depois que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, Ele chamou seus discípulos e agora Ele prega o seu primeiro sermão, ensinando e instruindo aos seus discípulos sobre como eles deveriam viver e como eles deveriam se portar diante de diversas situações da vida. Por isso, o Sermão do Monte, ele é conhecido como o Sermão da Ética do Reino de Deus. Ou seja, como é que os discípulos devem se portar diante de vários assuntos que estão colocados ali nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus? Como é que os discípulos deveriam se portar, já que agora eles são discípulos de Jesus e eles fazem parte do reino de Deus? Como eles devem lidar com essas questões? E dentre estes muitos assuntos que Jesus aborda, as preocupações ou a ansiedade é um deles. A ansiedade, irmãos, ela tem sido caracterizada como o mal do século. Qualquer pessoa que nós conversamos e falamos sobre ansiedade, a pessoa de imediato responde: ah, este é o mal do século. Sim, a ansiedade tem feito parte de fato da vida de muitas pessoas ao redor do mundo e de muitas pessoas à nossa volta, próximas a nós. Ela tem mudado rotinas, ela tem ditado os padrões pelas quais as pessoas vivem, e ela tem feito isso, irmãos, devido às formas intensas que ela tem se manifestado na vida das pessoas. Normalmente,
as preocupações excessivas ou a ansiedade, ela surge como resposta ao medo de alguma coisa que ainda não aconteceu e provavelmente, irmãos, não acontecerá, ou antecedendo algo que ainda vamos fazer ou estamos planejando fazer e talvez não aconteça como estamos planejando. Contudo, irmãos, esse não é um problema novo. Ele não é só uma questão médica que diz que é o mal do século. Esse é um problema antigo. Foi um problema também enfrentado nos tempos de Jesus. Foi um problema que as pessoas dos tempos de Jesus, inclusive os discípulos, estavam vulneráveis a passar por isso. Inclusive, é um problema com o qual Jesus se importou com ele e deixou um registro garantindo que continua se importando com ele. Por isso, meus irmãos, a partir deste texto aqui, eu gostaria de extrair com vocês algumas lições no que diz respeito às preocupações excessivas da nossa vida, no que diz respeito à ansiedade em que nós vivemos nos dias de hoje. Eu queria observar algumas lições que podem de fato nos ajudar a lidar melhor com este mal da história, não do século, chamado ansiedade, ou como a Bíblia também descreve, preocupação excessiva. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto é que as preocupações não devem ser um padrão para as nossas vidas. As preocupações não devem se tornar o padrão de vida pelo qual nós vivemos. As preocupações, elas nunca foram incomuns na história. Todos tiveram e todos têm preocupações. Por outro lado, elas não devem e nunca deveriam ditar o padrão de vida pelo qual nós, e aqui no caso, os discípulos deveriam viver. Jesus está alertando os discípulos que preocupações surgirão e eles ficarão preocupados, mas a vida deles não estará ancorada, alicerçada nessas preocupações. Então, Jesus aqui está concluindo o que ele havia dito anteriormente. Por isso que o versículo 25 começa com essa preposição, né? Portanto, eu digo. Essa é a conclusão do ensino de Jesus anterior. Essa é a conclusão do que Jesus havia ensinado sobre a tentação e a tendência que o homem tem de viver acumulando tesouros na terra, como diz o verso 19 aqui do capítulo 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo corrói. Então Jesus está concluindo esse ensino de que os homens seriam tentados e seriam tendenciosos a viver acumulando tesouros na terra, seriam tentados e tendenciosos a ver como o tesouro valioso da vida as riquezas. É o que ele diz no verso 21: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aquilo que for valioso para você, aquilo que tiver de fato valor, o seu coração estará depositado ali. E no contexto da passagem, Jesus está falando das riquezas, dos bens materiais. E Jesus está concluindo o ensino a respeito do amor ao dinheiro e do serviço, ao dinheiro, de uma vida prostrada ao dinheiro. É o que ele diz, vocês não podem, no versículo 24, servir a dois senhores. Vocês vão amar um, odiar o outro, vão agradar um e desagradar o outro, porque vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
E na tradução ali é ao dinheiro, mas originalmente é a Mamon, uma divindade que prometia bênçãos materiais e segurança material. E aí então as pessoas se curvavam, se prostravam a ela e deixavam de confiar no Deus da providência. Então, por isso Jesus faz essa preposição. Portanto, eu digo, por causa do que eu acabei de ensinar a vocês, não se preocupem com a própria vida. Em outras traduções, não andem ansiosos quanto à própria vida. Mas quanto ao que na vida? Porque a vida abarca um monte de coisas. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Esses eram problemas para as pessoas que viviam na Palestina: provisão alimentícia e provisão de vestimenta. Essa era uma dificuldade para aquelas pessoas naquele tempo. Então Jesus, depois de exortar aos discípulos contra uma vida ansiosa, uma vida preocupada, por causa do desejo de acumular bens materiais e coisas terrenas, como se isso fosse o nosso Deus, devotando a sua vida, como se isso fosse o Deus dos discípulos, Jesus chama agora os discípulos e a nós a fazermos uma reflexão básica, que normalmente nós não conseguimos fazer quando nos sentimos pressionados ou ameaçados de alguma forma. Então Jesus, ele não vai inventar a roda. Jesus vai falar o básico para os discípulos. Vocês estão com dificuldade de enxergar. Na verdade, vocês estão enxergando, mas estão com dificuldade de observar o que está à volta de vocês. É como no seriado do Sherlock Holmes, né? O Sherlock tinha o companheiro dele lá, o Dr. John Watson, né? E ele, em um dos episódios, eles tinham passado por uma situação e o John Watson perguntou: mas como é que você consegue? Ele falou: não, eu apenas observo. E o John Watson disse: mas eu também observo. Ah, é? Observo? Então, o que é que você precisa para chegar até aqui onde nós estamos? Eu preciso entrar por uma porta e subir uma escada. Muito bom. Quantos degraus tem essa escada? E aí o John Watson: eu não sei. E aí o Sherlock diz: pois é, você vê, mas não observa. Você passa por aqui todos os dias. E para sua informação, são 17 degraus. Então nós também fazemos isso. Nós somos tendenciosos a enxergar um monte de coisa à nossa volta, mas não observamos os detalhes da nossa vida. E Jesus agora vai chamar os discípulos a terem um olhar para as coisas simples, básicas. Eles já vivem com Deus. E aí Jesus chama eles à reflexão. A segunda parte do versículo 25: não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Então Jesus está nos chamando aos discípulos a olharem mais de perto para aquilo que é mais importante e nós já temos. Ele nos faz refletir que nós temos a vida e o corpo, que é extremamente mais importante do que a comida e as roupas. Então, se nós temos a vida e o corpo, que é mais importante, será que Deus não é capaz também de nos dar a comida e a roupa? Será que Deus não é capaz de nos dar aquilo que, de forma geral, é menos importante, tem menos valor, já que Ele nos dá aquilo que é de grande valor? Essa é a reflexão que Jesus está chamando aqueles discípulos. Se Ele dá a vida e o corpo, será que Ele não pode dar também a comida e a roupa?
Será que nós temos que viver preocupados e ansiosos, meus irmãos? Será que nós devemos adotar como padrão de vida a ansiedade e a preocupação? Porque Deus só pode nos dar a vida e o corpo, mas a roupa e a comida, eu acho que já foge da alçada de Deus. Será que o nosso coração deve de fato se prender a essa circunstância? Será que o nosso coração deve de fato se render a isso ao ponto de se tornar o molde da nossa vida, o que padroniza a nossa vida? Eu acredito que não seja incomum para vocês terem nos seus ciclos de amizade, de relacionamentos, pessoas extremamente preocupadas. Você nunca vê essa pessoa tranquila, sempre muito preocupada, sempre: como eu vou fazer? E agora como vai ser? E como será? E isso aqui? E aquilo outro? Eu acredito que não seja incomum para vocês. Mas o que Jesus está dizendo para nós aqui hoje, nessa manhã, é que eu dou a vida para vocês. Roupa e comida outra pessoa poderia dar, mas a vida e o corpo somente eu posso dar. E se eu dou a vida, que somente eu posso dar, e o corpo, que somente eu posso dar, será que eu não darei a vocês as roupas e também a comida? Será que eu não suprirei as necessidades básicas de vocês? Normalmente, meus irmãos, nós aceitamos as preocupações e a ansiedade como um padrão da nossa vida por falta de reflexão, e elas começam a ditar a maneira em que nós vivemos, cada vez mais acelerados, cada vez mais preocupados, cada vez mais cansados, cada vez mais esgotados, cada vez mais estafados. E aquilo que nós vivíamos há 1, 2, 3 anos atrás, em paz e tranquilidade em meio às situações difíceis, é uma coisa surreal para a nossa vida hoje. Porque o que se tornou normal é acordar preocupado com o amanhã e dormir preocupado com o amanhã. Nós adotamos esses padrões de vida por falta de reflexão. Nós caímos no engano de confiar em nossos corações, porque o nosso coração vai julgar situações como importantes, como prioritárias, como verdadeiras, mas nós precisamos lidar e julgar essas situações à luz da palavra de Deus. Nós somos roubados pela preocupação, pela ansiedade, porque nos esquecemos do que Deus já tem feito por nós, já tem feito em nosso meio. Então nós focamos naquilo que nós ainda não temos e talvez nunca teremos. Nós focamos naquilo que Ele ainda não nos deu e talvez nunca dará. E aí o nosso coração vive tão preocupado com o que vai ser do amanhã, que nós perdemos de vista todas as bênçãos que Deus tem nos dado hoje. Nós aqui recebemos pelo menos umas 50 bênçãos hoje já. Meus irmãos, nós acordamos, recebemos a vida, nós temos o corpo, nós viemos até aqui. Deus ainda nos, olha que loucura, Deus ainda nos deu a vestimenta, mas nós estamos preocupados. Mas Ele fez questão de nos dar o alimento também, nós também comemos. Deus nos deu uma família, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu um povo, Deus nos deu saúde, Deus nos deu alegria, Deus nos deu ânimo, Deus nos deu tanta coisa. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos descobrir como é que nós vamos conseguir o amanhã, porque hoje é tão comum o que Ele nos deu que se torna insignificante.
Irmãos, C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é uma sátira, né? Um livro que ele escreve como se ele antecedesse os pensamentos do diabo em como o diabo atacaria os crentes. E aí então ele escreve como se o diabo estivesse discipulando o seu diabinho, estivesse discipulando um demônio. E ele diz o seguinte, ele diz para o seu diabinho, Billy, chama o diabinho dele, ele diz: a ansiedade é um dos principais instrumentos que eu uso para aprisionar os inimigos, que é o povo de Deus, em seus próprios pensamentos, e a não olharem para o que eles já recebem no seu dono. Satanás também usa da ansiedade para nos fazer tirar os olhos do Senhor e daquilo que o Senhor tem nos dado e feito a nós todos os dias. E a teoria do autor do livro é baseada no seguinte: se um homem estiver preocupado demais com as coisas do futuro, ele não terá tempo para perceber o que Deus já está fazendo em sua vida hoje, e ele será perturbado, ele será assolado, e ele será roubado, e ele continuará a não olhar para o seu Deus. Irmãos, as preocupações e as ansiedades nos aprisionam, e elas se colocam como o padrão das nossas vidas. E é importante, irmãos, nós ressaltarmos que Jesus não está dizendo que nós não teríamos ansiedade de forma alguma. Pelo contrário, se ele disse, ele está dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Significa, as preocupações virão, a ansiedade vai bater a porta do seu coração e da sua mente, mas você não deve andar ansioso, andar excessivamente preocupado, viver preocupado em todas as circunstâncias, em todo o tempo, com todas as coisas que ainda vão acontecer, porque as preocupações sufocam a nossa mente, nos impedem de ampliar o campo de visão. Nós não conseguimos enxergar o todo, nós só enxergamos aquilo que nos falta. E aí o nosso trabalho é pensar em como é que nós vamos conquistar. Então nós nós ficamos com um ponto cego na nossa visão. Além disso, nós deixamos de perceber as dádivas e as bênçãos que nós já desfrutamos da parte de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem vivido preocupado, se você tem vivido ansioso ou ansiosa, ancore o seu coração nas verdades ditas por Jesus aqui. Nesse ensino de Jesus, busque não se entregar a um estilo de vida de preocupação e a um estilo de vida de ansiedade. E se você não tem vivido isso, nunca viveu, permaneça assim. Não se entregue às preocupações e à ansiedade, porque o Deus que nos dá a vida e o corpo é o mesmo Deus que nos dá e providencia todas as necessidades da nossa vida. É aquele que providencia a comida, a vestimenta e qualquer outro suprimento básico do qual nós precisamos. Então, lembre-se que a ansiedade e a preocupação excessiva não é e não deve ser um padrão para as nossas vidas. Nós temos um Deus que se importa conosco e se importa com o que sentimos e nos chama a estarmos perto dele, para que possamos ter clareza naquilo que enxergamos e em como nós respondemos a essas questões. Contudo, irmãos, se ainda nós não conseguimos enxergar e nem perceber o que Deus tem feito, eu quero observar
outra lição com vocês aqui. A segunda lição que nós aprendemos é que as preocupações, elas não têm poder nenhum para mudar o nosso amanhã. E esse é um grande problema. Jesus agora chamou os discípulos a mais uma reflexão, a mais uma observação daquilo que estava à volta deles. Versículo 26: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Agora, irmãos, Jesus está falando que as aves vivem dia após dia. Eu acho que as aves vivem o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Elas comem e se sustentam daquilo que elas conseguem encontrar pelo instinto que Deus deu a cada uma delas. E nós precisamos aprender com as aves. Nós precisamos aprender que Deus cuida dos seus. Nós precisamos aprender que Deus não deixará faltar o pão de cada dia, a necessidade básica de cada um de nós, de cada uma de nossas famílias, não faltará. Por quê? Porque o Pai Celestial é quem alimenta a cada um de vocês. É o que ele diz: as aves, elas não plantam, não colhem, não armazenam, contudo, o Pai Celestial alimenta cada uma delas. Nós somos alimentados pelo Pai Celestial. É Deus quem providencia cada coisa do nosso hoje e do nosso amanhã. Por isso que o argumento de Jesus contra as preocupações e a ansiedade aqui é no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Ou seja, meus irmãos, de que adianta viver ansioso e preocupado, com o pensamento acelerado? De que adianta viver como se a ansiedade e as preocupações resolverão os nossos problemas de hoje e de amanhã? Como a nossa ansiedade vai mudar alguma coisa nas nossas vidas? Como é que viver excessivamente preocupado e extremamente ansioso vai mudar o que vai ser daqui a um minuto, daqui a um milésimo de segundo, ou daqui a uma semana, um dia, um mês, um ano? Qual é o benefício disso? É isso que Jesus quer conscientizar os discípulos e a nós, meus irmãos. Que viver ansiosos e preocupados não mudará nada, porque no final das contas tudo continua como era desde o princípio. O Pai Celestial é quem nos alimenta. Não é o quanto nós nos preocupamos, não é o tamanho da crise de ansiedade que nós tivemos e o quanto ela durou, mas é o Pai Celestial quem nos alimenta. Por isso, irmãos, as nossas preocupações e as nossas ansiedades jamais mudarão o nosso amanhã, jamais mudarão o nosso futuro, e ainda não prolongará a nossa vida. Como Jesus pergunta: será que pode prolongar uma hora da sua vida? Não, a ansiedade e a preocupação não prolongará a nossa vida, pelo contrário, ela encurtará. E essa é uma questão médica. É o que disse um cirurgião renomado americano, Charles Mayo. Ele disse que a ansiedade afeta desfavoravelmente o sistema circulatório, o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. E
aí, em uma entrevista para um jornal nos Estados Unidos, perguntaram a ele: você já viu pessoas morrerem de trabalhar? Ele disse: de trabalhar não, mas de ansiedade eu conhecia muitos que morreram, porque ninguém que sofre com a ansiedade tem uma vida mais longa, porque se a ansiedade não for deixada de lado, a vida se encurtará sem dúvida alguma. Nós não podemos prolongar uma hora sequer da nossa vida. Uma vida de preocupação excessiva e uma vida tomada pela ansiedade, ela é encurtada, porque acarreta uma série de outros problemas de saúde que podem prejudicar a nossa vida. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que as pessoas estão em pânico para tentar prolongar os dias de sua vida. Nós vemos aí vitaminas, medicamentos, a indústria farmacêutica nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora. Então, medicamentos, vitaminas, tratamentos, suplementos, exercícios físicos, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante, tudo isso não só pode, mas deve fazer parte da vida de qualquer ser humano. A questão aqui, irmãos, é que ainda que tudo isso seja muito bom e deva ser buscado, nada disso pode prolongar os dias de nossas vidas. Pode sim nos dar uma qualidade de vida melhor, mas quem garante que um atleta não pode ter um infarto fulminante agora? E o Lucão com 115 quilos vai almoçar ainda? Quem garante que o cara que toma seus suplementos, tem sua alimentação regrada, vai viver mais 20 anos? Quem garante que quem faz academia há 30 anos vai viver mais 15? Tudo isso é muito bom e deve ser buscado, uma qualidade de vida melhor, exercício, alimentação. Sigam o meu exemplo. Tudo isso é muito importante, mas nada disso pode acrescentar uma hora, um minuto, um milésimo de segundo à nossa vida, porque Deus já tem determinado todos os nossos dias, e é isso que a Bíblia diz. O Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos, Senhor, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existisse. Nós não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida. Jó, no seu diálogo com Deus, no capítulo 14, no versículo 5, disse: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste um limite que ele não pode ultrapassar. Meus irmãos, nós não podemos acrescentar um dia da nossa vida. Significa que as preocupações e a ansiedade, elas são inúteis na nossa vida. Essa é a palavra, inutilidade. Essa é a palavra que elas trazem para a nossa vida, porque elas não podem acrescentar um minuto sequer na nossa vida. Não podem acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Não podem acrescentar uma grama no nosso prato. Então, o que dá segurança e garante o nosso futuro não são as nossas preocupações, não são as noites que nós perdemos de sono pensando sobre quais são os desdobramentos disso ou daquilo, não são as quantidades de crise que enfrentamos no decorrer da vida. Pelo contrário, irmãos, o que nos dá segurança é saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, e desse Deus que determinou todos os dias para que vivamos eles. Este Deus que determinou os meses e estabeleceu um limite do qual nós não podemos ultrapassar. É isso que nos dá segurança. Sabemos que passado, presente e futuro estão escritos no livro de Deus. Sabemos que Ele tem um controle total da história
O que nos resta é confiar na providência soberana de Deus. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem providencia todas as coisas na nossa vida, é Ele quem faz e acontece nas nossas vidas, porque o querer e o efetuar acontecem segundo a boa vontade de Deus, conforme os bons propósitos de Deus. Só que o texto nos ensina outra lição. Nós aprendemos que as preocupações afetam e minam a nossa fé. Então as preocupações começam de forma superficial, elas vão atingindo o nosso físico, mas ela tem um alvo também, para mim principal: afetar e minar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa segurança no Senhor. Jesus vai continuar perguntando de novo para eles, versículo 28, a primeira parte: por que vocês se preocupam com as roupas? Por quê? Como eu disse, naqueles tempos, para os discípulos, as preocupações eram: será que nós vamos ter roupa ou não? Porque a escassez financeira era muito grande. Mas nos nossos tempos será que eu vou ter o próximo lançamento? Será que eu vou conseguir comprar o que já está fabricando? Por que vocês se preocupam com as roupas? E aí ele continua: vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Ao cerne da questão, homens de pequena fé, pouca confiança em Deus, homens de pouca confiança em Deus. E mais uma vez, citando aqui o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, na carta número 12 ele disse: faça com que os homens se preocupem excessivamente com o futuro, porque isso os impedirá de viver no presente e os impedirá de confiar em Deus, porque eles confiarão em si mesmos. Então, irmãos, a ansiedade é coisa séria. A ansiedade não é só um sentimento que temos agora e aí vamos tomar um anti-ansiolítico e aí vai resolver. Não, a ansiedade é uma questão do coração, envolve também fé. E aqui eu não estou dizendo deixe de tomar o anti-ansiolítico, não, eu estou dizendo que o anti-ansiolítico tem prazo de validade, ele tem um limite que ele não pode ultrapassar. Ele pode afetar o físico, as emoções, mas ele jamais afetará o coração, o que está no centro da nossa alma, e ali só Deus pode acessar. E quando a nossa fé está minada, quando nós temos pouca confiança em Deus, como é que nós vamos lidar com a ansiedade, além das doses e mais doses de medicamento aumentando e aumentando? Como lidaremos com isso? A ansiedade não devasta somente a nossa saúde, irmãos. Ela também destrói a nossa fé. Mas sim, homens e mulheres na história viveram vidas sofridas por conta de crises terríveis de ansiedade e permaneceram firmes na fé. Mas é um exercício gigantesco a permanência em meio às crises, porque afinal de contas, no final das contas, aliás, a ansiedade e as preocupações excessivas sempre serão aquele ponto de divergência, sempre estarão lutando para nos levar à desconfiança de Deus, para nos fazer olhar para Deus como se Deus pudesse nos dar algumas coisas, mas outras não. Como se Deus pudesse fazer algumas coisas na nossa vida, mas outras não. E aí é um problema muito grande, porque às vezes a gente fala, tem coisa que Deus não vai fazer, porque o que é para mim fazer, Deus não vai fazer. Eu entendo isso,
completamente, mas no final das contas, se Deus não fizer, você pode tentar fazer o que for, no que diz respeito à alma. É impossível de uma alma ser tratada sem Deus. Nós tratamos o nosso físico, nós temos uma qualidade de vida melhor tomando uma medicação, mas a nossa alma não é tratada dessa forma. Então, nós não precisamos talvez pensar assim: nossa, mas o Lucão está fazendo tanto alarde com relação à ansiedade, é uma coisa tão normal, tão comum, quase todo mundo tem isso. Só que, irmãos, além de devastar a nossa saúde, ela também nos faz sutilmente afirmar que Deus não é capaz de fazer algumas coisas. E isso afeta sim a nossa fé. Porque como vamos crer num Deus que a Bíblia diz que é um Deus que o que é possível para nós, o que é impossível para nós, é possível a Ele. É um Deus que pode fazer o que nós não podemos fazer. Então, qual é o sentido de crer e confiar nesse Deus que pode fazer algumas coisas e outras não? É isso que a ansiedade e as preocupações excessivas nos faz pensar. Só que essa é uma grande mentira do diabo. É uma grande mentira do diabo. Porque nós somos roubados pelas circunstâncias e não pelas verdades eternas da palavra de Deus. Porque quando olhamos para as circunstâncias, de fato, nós vamos ser aterrorizados, seja financeiramente, ou com um problema de saúde, ou com questões que fogem da nossa alçada. Nós seremos aterrorizados. Mas se olhamos para as verdades eternas de Deus, nós lidaremos com tudo isso. Uma coisa que estava faltando aqui, que Jesus disse: fé. Homens de pequena fé. E aí Jesus reafirma isso nos versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, vocês conhecem o Deus da providência. Por isso não vivam preocupados e ansiosos atrás daquilo que vocês já sabem que Deus os dará. Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Eu sei, meus irmãos, que falar é fácil, mas por mais que saibamos que Deus está no controle de tudo, em algumas circunstâncias da vida, em alguns momentos extremamente difíceis e completamente individuais, pessoais, nós sucumbimos na fé, nós nos desesperamos, nós nos amedrontamos, e aí então a ansiedade, as preocupações aí trazem pânico, medo excessivo e uma série de outras coisas. Nós corremos o risco dessa forma de deixar de olhar também com os olhos da fé. E aí nós tentamos encontrar alguém ou algo que possa melhorar a nossa vida, mas não vai acontecer, porque Deus é o único que pode colocar as coisas no seu devido lugar. Quanto à nossa vida interior, só Deus pode colocá-la no seu devido lugar. Por isso, com frequência, meus irmãos, nós precisamos fazer essa avaliação e confirmar os resultados do que Deus tem feito por nós, como Ele já tem cuidado de nós, como Ele tem providenciado a nós, e por que Ele nos chama a ter fé, por que Ele nos chama a confiar, por que Ele nos chama a depender dEle e não de nós ou de qualquer outra coisa. Porque Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que, ao invés de tentar resolver o nosso problema, nos tornando mais preocupados e mais ansiosos, Ele é o Deus que nos traz para perto, nos acalma com a sua paz,
É o Deus que se aproxima de nós nesses momentos de crise, de problemas, de dificuldades. É o Deus que demonstra um amor incondicional e nós conseguimos confiar nele. E ele continua cuidando de nós. Então, meus irmãos, por fim, nós aprendemos a última lição, e talvez a lição que nós estávamos esperando. As preocupações só podem ser vencidas e colocadas em seu devido lugar por meio do Evangelho. Não tem como ser diferente. Por isso que nós falamos que nós queremos ter uma vida e ser uma igreja centradas no Evangelho. É a partir dele que as coisas acontecem, e não acontecem e a gente o insere na nossa vida. Não, é a partir dele que as coisas acontecem. Jesus encerra o seu ensino agora, nos últimos 2 versículos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, buscar o reino em primeiro lugar está completamente ligado à confiança que nós temos no rei desse reino. Se nós não confiamos no rei desse reino, nós não buscaremos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós buscaremos outros reinos em primeiro lugar, porque no final das contas nós confiamos em outros reis, em outros governantes da nossa vida, em outros governantes da nossa alma, em outros governantes da nossa história. Mas Jesus está dizendo aos discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, confiem no rei deste reino, confiem na soberania deste rei, tenham esperança no controle, no governo perfeito deste rei, e aí então se entreguem. Busquem não as coisas terrenas, mas as coisas do alto. Busquem aquilo que não pode perecer e que não pode perder o seu valor. Jesus não nos diz para que nos esqueçamos das nossas preocupações, mas Ele está dizendo, ao invés de se preocuparem com coisas que nunca podem mudar, ou que vocês nunca poderão mudar, se preocupem com coisas que de fato são importantes e dignas da preocupação de vocês: o reino de Deus. Se preocupem com os valores do reino, se preocupem em serem submissos ao rei, em se parecerem com ele, em serem discipulados, acompanhados, moldados, transformados por ele. Ou seja, se preocupem com o que vale a pena, entreguem suas vidas, suas preocupações e até mesmo a ansiedade de vocês com aquilo que de fato vale a pena, porque nas mãos do rei e no meio do reino essas coisas de fato acontecerão. Agora, nas nossas mãos, e tentando governar e conduzir a nossa vida, provavelmente nós nos tornaremos mais ansiosos e mais preocupados, e aí talvez em um outro sermão daqui a alguns anos nós estejamos piores do que nos dias de hoje. Meus irmãos, lembrem-se que por mais difícil que seja lidar com a ansiedade, e quem lida ou já lidou com ela sabe o quanto ela é cruel e devastadora para os nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas mentes, ainda assim ela pode te levar para o lugar certo. Ao invés de te aterrorizar com um futuro incerto, você pode ser levado para os pés da cruz. Você pode ser levado para a dependência de Deus.
não de um futuro que você não sabe se acontecerá ou não, mas você pode ser levado para a dependência de Deus. Esse é o ensino do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, a ansiedade também pode ser usada por Deus para nos levar para mais perto dele. Deus pode fazer isso, e eu acredito que Deus faz isso, e eu acredito que Jesus está falando exatamente isso. Não andem preocupados com aquilo que não vale a pena, se preocupem com o que vale a pena, e se aproximem e dependam de Deus. Mesmo com ansiedade, talvez você vai viver o resto da sua vida com crise de ansiedade, com crise de pânico e com muitas outras preocupações, e essa vai ser uma guerra no teu coração, porque você vai decidir de fato em quem você vai confiar, se é no que você tem vivido, se é no que você tem, com o que você tem almejado, ou se você vai confiar em Deus e na sua palavra, e com ansiedade tudo, vai entregar a sua vida nas mãos dele, vai se dedicar a ele, vai se render a ele, e vai confiar que é ele o autor e consumador da tua vida e da tua fé. Meus irmãos, nós podemos vencer a ansiedade. E quando eu digo vencer, pode ser que não tê-la mais, mas é sim passar por ela, não dando a ela o que ela quer tudo de nós, ela quer tudo de nós, ela quer a nossa mente, ela quer o nosso coração, ela quer a nossa preocupação, a nossa devoção, ela quer tudo de nós, a nossa saúde e tudo que ela puder arrancar de nós. Mas nós podemos passar por isso, enfrentando isso, essa dor, essa tristeza, esse desespero, aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, não se esqueçam que Paulo termina dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede o entendimento humano, transpassa, ultrapassa a compreensão médica, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Estas não são as minhas palavras, são as palavras de Deus, inerrante, infalível e suficiente para fazer exatamente o que ela está dizendo. Então, eu não estou pedindo confiem em mim, confiem no Senhor, confiem na palavra do Senhor, confiem no autor e consumador das nossas vidas e fé, confiem na nossa âncora de esperança. Eu tenho certeza que vocês desfrutarão de tempos melhores. Quando eu digo melhores, irmãos, é saber que você não está sozinho na ansiedade. O Senhor Jesus está com você. É saber que você não está abandonado, porque Ele está com você. É saber que Ele nos deu um caminho, nos aproximarmos mais do Senhor. E lembre-se também, irmãos, que nós não precisamos mais viver preocupados com o futuro que é incerto, pode acontecer ou não, porque Deus, em seu grande amor e em sua bondade sem fim, já garantiu o nosso futuro, garantiu o final da história, meus irmãos. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, pagou os nossos pecados, para que agora nós possamos viver para sempre ancorados nessa verdade, para sempre com Ele, eternamente com Ele. Por isso, nós não podemos diminuir ou aumentar os nossos dias, ou o que Deus fez por nós na cruz, ou o tamanho do amor com que Ele nos amou, mas nós podemos desfrutar desse amor, nós podemos desfrutar dessa obra, e tudo isso nos
nos ajudará a lutar contra as preocupações e contra a ansiedade. E quando o nosso coração estiver cheio destas verdades, nós vamos praticar o ensinamento do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Se nós entendemos um cuidado deste tamanho, que nos deu salvação ao invés de condenação, não é possível que nós não lançaremos sobre ele as outras preocupações. E com essa minha fala, irmãos, eu quero encerrar enfatizando que eu não quero dizer que a ansiedade e a preocupação não são verdadeiros, não são legítimos. Não é isso. Eu sei que é. Eu passei por um momento, foi um momento pontual, mas foi terrível e devastador. Então eu sei que são legítimos. Mas eu falo isso, meus irmãos, pensando em como isso tem afligido as pessoas e como nós podemos confiar em Jesus, que é o ponto central da nossa vida, para ditar em como nós devemos viver. Não são as preocupações e as ansiedades que devem ditar o molde e o ritmo da nossa vida. O nosso Jesus, o nosso Deus deve fazer isso. E sem dúvida nenhuma, nós lidaremos com a ansiedade de forma melhor. E sem dúvida nenhuma, mais bíblica. Confiar em Jesus é a garantia de que o nosso passado não nos assusta mais, porque Ele morreu e ressuscitou, tirando de nós aquele velho homem, aquele passado cruel e perverso, e dando a nós uma nova vida. Confiar em Jesus quer dizer que, por causa da cruz, nós podemos repousar na segurança da eternidade. Temos o futuro garantido. Confiar em Jesus significa que o nosso presente pode ser vivido de maneira diferente e pode ser vivido de forma eficaz, dedicado ao reino de Deus, porque aquele que nos deu tão grande salvação, sem dúvida nenhuma, vai providenciar as necessidades básicas da nossa vida. É isso que Jesus diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas serão acrescentadas. E essas coisas não é carro, não é casa, não é conta bancária cheia. Essas coisas é o de comer, o de beber e de vestir. Nunca vai faltar. Jesus sempre vai providenciar. Então, que os nossos corações sejam libertos das preocupações e da ansiedade nessa manhã, meu Deus. Que possamos desfrutar da paz de Deus que vem a nós quando nós estamos cansados, abatidos, oprimidos, e vem a nós por meio de Jesus. Que coloquemos o nosso coração nessa verdade e que saiamos daqui com ferramentas para lidar com tudo isso. Amém?